Voltamos aqui ao nosso estúdio na capital paulista, na Avenida Paulista. Vamos trazer nosso timaço com mais liberdade de opinião. O ex-juiz Sérgio Moro, numa entrevista ao Prime Time aqui da CNN ontem, comentou uma fala do ex-presidente Lula, que mais cedo na semana chamou o ex-juiz de pilantra. Lula, ao ser entrevistado no WW Especial Presidenciáveis, acusou Moro de usar politicamente a Operação Lava Jato para impedi-lo de ser candidato nas eleições de 2018 e afirmou que foi inocentado em todos os 26 processos. A gente traz para você agora a resposta de Sérgio Moro ontem em entrevista aqui à CNN. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente. Eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum, que é Lula, que quer destruir a Lava Jato, todo o legado da Lava Jato, e quer perseguir implacavelmente todos aqueles que se envolveram e trabalharam na operação. A assessoria de Lula disse que os processos foram anulados pela imparcialidade do juiz e que as condenações não existem mais. Então, vamos lá conversar com os nossos comentaristas, Fernando Molica, Boris Casoy e Alexandre Borges. Alexandre, me chamou a atenção nessa resposta do ex-juiz Sérgio Moro, quando ele disse: eu e o presidente Bolsonaro temos um inimigo em comum, um adversário em comum, que é o ex-presidente Lula. Lembrando que ele deixou o governo Bolsonaro acusando o presidente de tentar interferir, de supostamente interferir na Polícia Federal para benefício do presidente, de aliados do presidente e de filhos do presidente, não é? E dizendo também que o que ele imaginava poder fazer no cargo para estruturar definitivamente aquilo que sustentou a Lava Jato, do ponto de vista institucional, que aquilo não foi possível e ele se enganou. Como é que você avalia essa questão? É uma questão política para a eleição lá no Paraná? E essa história de o Lula é inocente ou o Lula não é inocente? Essa é uma questão jurídica que cada um parece estar usando conforme mais lhe convém, né, Alexandre? Olha, Rafa, você tem um julgamento nas instâncias jurídicas onde não há processos que estejam transitados em julgado que digam que Lula é culpado. Mas existe o julgamento moral da sociedade que vê o sítio de Atibaia, que vê o triplex do Guarujá, que vê uma série de escândalos que aconteceram, Petrolão, Mensalão. A gente não precisa lembrar de tudo isso. Não que a gente esteja vivendo num período radicalmente diferente em termos morais, mas houve isso no tempo do Lula. Todo mundo sabe disso, ele sabe, o eleitor sabe, todo mundo sabe. Então, nesse sentido, o Sérgio Moro não está errado. Onde que ele, na minha visão, ele erra? Ele, independente dos méritos dele como juiz, que podem ser discutidos tecnicamente, ele é um político muito pouco habilidoso. Ele mostrou isso numa sucessão de erros de decisões políticas que ele tomou e agora, a última delas, numa briga muito acirrada por uma vaga no Senado do Paraná, onde ele disputa com Álvaro Dias e com Paulo Eduardo Martins, que é o candidato do Bolsonaro. Ele tenta, de alguma forma, colar no Bolsonaro e cerrar fileiras ali nos ataques ao PT e ao Lula para tentar, de certa forma, ser o candidato do antipetismo e do bolsonarismo ao Senado no Paraná, o que é uma estratégia muito difícil para ele, porque o Bolsonaro ele está muito engajado na campanha do seu candidato, do Paulo Eduardo Martins, lá no Paraná, botou o Paulo Eduardo na garupa da moto, passeou com ele, gravou vídeo, fez todo eleitor bolsonarista do Paraná sabe que o candidato do Bolsonaro é o Paulo Eduardo Martins. Então, o Moro tentar brigar por esse eleitor é uma estratégia, no mínimo, arriscada. Arriscada. Então, ele tá no papel dele de defender o legado dele, das decisões dele como juiz e defender a Lava Jato, claro, sem ninguém discute isso, mas como estratégia política na briga por uma vaga ao Senado, ele talvez não seja bem sucedido. E, infelizmente, para concluir,
ele acaba repetindo alguns problemas da grande inspiradora da Lava Jato, que foi a Operação Mãos Limpas italiana, que mudou radicalmente a política na Itália no começo dos anos 90. Foi um terremoto político que aconteceu, muita gente foi para a cadeia, partidos acabaram, muitas lideranças mudaram, mas qual foi o resultado? Quando esses juízes e promotores que estavam à frente da Operação Mãos Limpas ganharam um protagonismo muito grande na Itália, eles largaram a toga, largaram as bancas e foram para a política, o que deu um ar político às decisões que eles tomaram enquanto eles estavam com a toga, e isso acabou desmoralizando uma parte das decisões, e o resultado foi uma terra arrasada e Silvio Berlusconi. A gente está vendo, como eu disse antes, né, a história não se repete, mas rima.